Vamos lá, cara. Esse vídeo pode soar um pouco sensacionalista, claro, né? Esse título, puta título forçado, né? Mas faz parte, é importante para alcançar algumas pessoas. Ele até é um pouco sensacionalista mesmo, porque não é sempre esse valor. Tem mês que é mais, tem mês que é menos, mas já faz algum tempo que não fica abaixo de uma linha de 10, 11, mais ou menos por aí, 12, enfim. Eu não sei se isso significa alguma coisa, mas eu peguei meu celular aqui, coloquei em abril, agora no Nubank. Se não estiver focando, eu mando um print. Onde eu tive uma entrada de R$ 15.184,43. E nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre como que eu cheguei nesse valor, como que eu consegui isso de uma forma recorrente. Lembrando que, como eu acho que eu vou colocar isso no thumbnail, né? Não foi trabalhando pra gringa. Hoje em dia isso tá muito em alta, né? Principalmente por conta do Vitor Romão. Respeito pra caramba o trabalho dele, mas não foi assim como eu fiz para conseguir esse valor com edição de vídeo. Não foi o meu objetivo até agora, não penso nisso por curto prazo, por mais que sim, seja interessante, só que daqui a pouco eu falo com você sobre isso. Eu tô gravando esse vídeo porque eu acho que é interessante a forma como eu cheguei nisso, eu quero compartilhar um pouco contigo, talvez seja uma forma que você também possa fazer, possa usar, né, para alcançar resultados parecidos ou até maiores, ou no mínimo você vai melhorar o resultado que você tem hoje, dependendo de qual ele seja. Também vou falar um pouco sobre por que eu não foquei nesse mercado gringo, enfim. Vamos seguindo. E eu não te recomendo isso, tá? Mas eu acho que eu vou deixar os capítulos do vídeo aqui para você ir navegando e ver se você quer pular para uma parte mais interessante para ti desse vídeo ou até ver se realmente ele faz sentido para você. Mas vai acompanhando comigo que eu acho que você vai tirar muito mais proveito dessa forma. Fechou? Então, cara, vamos lá. Deixa eu dar um gole na minha água, que eu acho que esse papo vai durar um tempinho. Antes de mais nada, eu quero fazer alguns esclarecimentos aqui nesse vídeo. O primeiro ponto é sobre o meu modelo de negócio. Eu trabalho com um modelo recorrente. Na verdade, eu acho que o termo certo seria modelo de assinatura. Então, quando eu digo que a minha renda ela não abaixou de um certo nível já faz algum tempo, eu também quero dizer que eu não tive que passar os últimos meses procurando recorrentemente por novos clientes, para fechar novos pacotes, para fechar novos vídeos ou coisas assim. Quer dizer que os mesmos clientes que eu tinha há 3 meses atrás são os mesmos clientes que eu tenho hoje. E se Deus quiser, eles continuam por mais tempo, vamos vendo, né? Depende muito da nossa entrega e também de alguns outros fatores que a gente pode abordar em outros vídeos, não é o caso desse. O segundo ponto é em quanto tempo que eu consegui esse resultado. Cara, em 6 meses. Basicamente, esse valor aqui ele apareceu 6 meses depois de eu começar a focar mesmo em edição de vídeo, só que eu preciso trazer um adendo de que eu só tenho esse resultado porque eu já estou no digital há 5 anos. Eu trabalhei como designer, social media, tive uma agência de marketing e vendas e conteúdo assim, com o meu ex-sócio, mas eu já edito vídeos desde quando eu era adolescente. Então eu tive alguns canais, já editei vídeo de jogos, já fiz algumas coisinhas pessoais para mim mesmo, mas que me ajudou a desenvolver um pouco de capacidade de edição. Se você é uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de edição, cara, você pode alcançar esse resultado até maiores, por conta que não depende tanto disso, mas você vai ter uma curva de aprendizado, né, aprendendo a editar, etc e tal. Mas de verdade, não é tão difícil assim. Mas vou continuar, porque provavelmente quem está vendo esse vídeo já tem essa experiência ou está vendo por outro motivo. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, né? Como que eu vim parar aqui trabalhando como editor depois de ter feito essas coisas todas, deixe aí nos comentários que pode ser que eu grave um vídeo sobre isso. Eu acho que tem umas observações legais sobre essa jornada, né? Vamos falar assim. Vamos lá, cara, como é que eu consegui esse resultado? Vamos começar por aqui, que eu acho que é um dos pontos mais importantes desse vídeo. Eu dividi essa etapa em alguns passos, não é exatamente só isso, mas eu acho que esses são os essenciais. Se eu fosse falar, pô, destrinchar tudo, ia ficar 3 horas de vídeo e isso de vídeo final, né? Imagina um material bruto depois de errar pra caramba. Meu Deus, cara, começar no YouTube é difícil, mas vamos lá. Cara, o primeiro ponto eu acho que é um baita de um diferencial dentro do mercado de edição de vídeo, não só esse, até o mercado criativo como um todo. Eu aprendi a me vender. Por conta justamente dessas experiências anteriores, foi muito mais fácil para mim. Não que foi fácil aprender, né? Eu tive 5 anos para desenvolver tudo isso e hoje, poxa, tem vários vídeos, várias coisas que enxugariam bastante desse caminho, mas né, a gente aprende na prática e vai vivendo. Vai vivendo e aprende na prática. Então, vendendo serviços de marketing, entendendo o que é importante para o meu cliente na edição, justamente por conta dessa bagagem de marketing, eu consegui melhorar muito da minha argumentação de vendas, muito da forma como eu vendo meu peixe, e isso me ajudou a vender meu serviço mais facilmente, até com prospecção. Tem um outro vídeo no canal falando um pouco sobre isso, mas não vai lá ainda não, deixa no final desse vídeo para você clicar. E um ponto essencial que eu aprendi ao decorrer disso tudo
é que, cara, você só vai vender facilmente entendendo bem quem é o seu cliente, as coisas dele, e tendo o processo de vendas, cara. Você precisa ter uma linha cronológica, né? Um passo a passo de como que as coisas acontecem e você desenrola em cima. Não pode ser muito fixo na coisa, vai variar muito de cliente para cliente, mas você precisa de uma base, senão você vai se perder, cada venda você vai fazer de um jeito, você vai enrolar muito, você vai falar demais, só vai acabar vendendo se o seu ticket estiver muito baixo. Então, isso é uma coisa importantíssima que eu aprendi nesse caminho todo e que, de verdade, eu não teria nem metade desse resultado se eu não tivesse aprendido a me vender minimamente bem. E, de novo, reforçando que isso é um baita diferencial nesse mercado criativo e de edição de vídeo. Editor de vídeo é assim, cara. Se ele recebe contatos de pessoas querendo edição, ele vai perguntar ali, beleza, o que você quer? O vídeo é tanto. E aí, vendeu ou não vendeu, beleza, é nóis. Um bom processo de vendas, principalmente para tickets mais altos, porque, por exemplo, uma venda recorrente, você tem um cliente que te paga R$2.000, na verdade, você não está fazendo uma venda de 2.000, né? Você está fazendo uma venda de 6, de 10, de 12, dependendo do tempo do seu contrato. Então, você não vai fazer uma venda dessas facilmente, né? Cobrando um ticket um pouco mais alto, comparado com o mercado, só falando o seu preço no WhatsApp. Cara, para vender vídeo avulso por R$50, por R$100, 150, você até pode. Mas nesse caso não funcionaria muito bem. E então aprenda a se vender, cara. Você tem que entender a lógica da coisa toda para alcançar resultados melhores. Claro que tem muitas variáveis no caminho, mas, cara, eu acho que esse é o mínimo. Você aprender a se vender. Então foi o que eu fiz, né, basicamente. Agora, o segundo passo importantíssimo que eu tomei, né, nesse caminho todo que me permitiu chegar aqui foi nichar o meu serviço. Vou até pegar uma anotação que eu tinha sobre isso aqui quando eu estava fazendo um roteiro para esse vídeo, que eu acho que vai ser legal para eu me guiar. Sim, esse vídeo é roteirizado, cara, não palavra por palavra, mas eu tenho uma ordem de coisas, né, que eu quero falar contigo. Cara, o que eu fiz? Na bagagem ali dentro de marketing, eu editei vídeos, né? Principalmente vídeos curtos, tive experiência com podcast também. E no meio dessa conversão de passar de dono de agência para editor de vídeo, eu encontrei um público que foi muito bom para mim, pro meu estilo, que eu tava gostando de trabalhar, os clientes que eu tinha, as oportunidades que eu tinha, que era o nicho de YouTube. Um nicho específico dentro de YouTube. E aí eu entendi no meio do caminho que seria muito interessante que eu nichasse os meus atendimentos como editor para YouTube. Agora, por que isso foi muito importante para que eu conseguisse esse faturamento recorrente? Primeiro que assim, cara, para trabalhar de forma recorrente, você precisa de um nicho que permita essa recorrência. Cara, tem inúmeros, tá? Não vou falar que é só de produção de conteúdo, assim, Instagram, de YouTube, porque não é. Podcast vai ser recorrente, campanhas publicitárias têm uma certa recorrência, enfim. Você pode pegar bastante coisa. Inclusive, eu nem tinha colocado aqui, mas esse modelo recorrente de assinatura, ele foi muito importante para chegar nesse resultado, tá? Mas eu não vou focar tanto nele aqui dessa vez. Voltando, né? Eu dei uma dispersada. Cara, sobre ser nichado. O que isso permitiu para mim que influenciou diretamente nesse resultado? Cara, conhecimento profundo como diferencial competitivo. Se eu foco em uma coisa só, eu consigo me desenvolver muito bem nessa coisa. Então, diferente do editor que está ali editando, cara, vídeo curto, vídeo longo, podcast, campanha publicitária, trailer, ou enfim, inúmeras outras coisas, eu falei, eu vou focar em YouTube. Eu tenho uns gatos pingados, né, vamos falar assim, mas são exceções. 95% aqui na minha produtora é nichado. E quando eu tenho que atender um nicho diferente, vamos dizer assim, muitas vezes eu terceirizo para um profissional de confiança. Então eu consigo chegar em resultados muito bons para os meus clientes de edição, mesmo sendo um nicho diferente, porque eu tenho boas indicações. Boas terceirizações eu falo, porque nem sempre eu indico para o meu cliente procurar outra pessoa. Eu fecho o trabalho e eu passo para um parceiro. Mas isso representa uma faixa muito pequena, tá? Depois eu posso até destrinchar essas fontes de renda dentro da produtora. Mas então eu consigo fazer um trabalho teoricamente superior com o de outros profissionais, outros editores. Eu tenho um conhecimento um pouco mais profundo de YouTube que me permite agregar muito mais valor no trampo, passar muito mais confiança, a conversar mais sobre a produção de conteúdo com o meu cliente, a gerar mais valor de forma consultiva, né? Fazendo quase como uma
consultoria para os meus clientes de edição. Um outro ponto muito legal dentro dessa questão de ser nichado é de eu conseguir ter padrão de entrega, e isso faz com que o meu negócio seja mais escalável. Então, dentro desse negócio de escala, a gente pode falar de duas coisas nesse caso aqui. Cara, padrão de entrega faz com que eu consiga editar vídeos em maior volume, porque eu consigo editar mais rápido, mantendo qualidade. Quando você atende muitas coisas diferentes, você acaba fazendo um projeto de um jeito muito específico, o outro é de um jeito muito específico e completamente diferente, e aí você tem muito atrito entre uma demanda e outra. Nisso o que acontece? Você demora mais para pegar no tranco de cada coisa, você não tem um padrão, então você demora para identificar como que você vai fazer aquela demanda de vídeo. Consequentemente, você acaba muitas vezes entregando com menor qualidade, todos eles. Por exemplo, se eu entrego 10 de 10 hoje, se eu atendesse de tudo um pouco, eu atenderia todos 7, né? Aquela coisa de quem quer tudo não tem nada, mais ou menos isso. E até quando eu começar a pensar em escalar, em terceirizar bastante do meu serviço, ficar mais no estratégico, que não é tanto o caso hoje, não quero sair completamente do operacional ainda, vai ser mais fácil, porque eu tenho processo. Então, nessa etapa existe esse passo a passo. Você, fulano, vai cuidar dessa etapa. É esse passo a passo que você precisa seguir. Então as coisas começam a ficar mais fáceis. Quando a gente dispersa muitos processos, começam a ficar muito complexos, porque tem um processo para cada coisa. Se eu só tenho uma coisa, eu tenho um processo. Pronto. Depois de eu masterizar isso, deixar redondo, aí eu posso passar por outra coisa, talvez ir evoluindo. Ou não. Ou eu posso masterizar ainda mais e cada vez mais esse único processo, um único produto, no caso serviço, né? E aí, eu coloquei um terceiro ponto, mas meio que já disse, né, que é essa entrega com qualidade facilitada. Então eu consigo entregar com mais qualidade de uma forma mais fácil, porque eu já tenho um padrão. Se eu tenho várias coisas, é mais difícil eu pegar um padrão para cada um e entregar com qualidade e rápido. É muito importante, principalmente no meu modelo de cliente. E aí, cara, fora essa questão de aprender a me vender e nichar o meu serviço, eu me tornei também um parceiro estratégico. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Eu sou uma pessoa que eu me importo com o resultado do meu cliente. Não é só sobre fazer um vídeo bonito, editar o vídeo dele. Eu preciso entender o que é resultado para ele e ajudar ele o máximo possível a alcançar esse resultado. Como que eu faço isso? Primeiro, sobre edição, cada cliente vai entender a sua edição como um resultado. Tem cliente que ele só quer comprar tempo. Ele está terceirizando o trabalho porque ele cansou de editar. Ele precisa de alguém que faça exatamente a mesma coisa que ele está fazendo, muitas vezes, mas poupe o tempo dele. Se você for um profissional que consegue replicar exatamente o que ele faz e, claro, somar coisas ao decorrer do tempo, ele vai te valorizar muito, esse perfil de cliente. Mas tem outro perfil também que ele valoriza muito a qualidade. Ele quer contratar um editor porque ele quer aumentar muito a qualidade do canal dele. Enfim, tem várias coisas. Então, identificando o problema que você está resolvendo para o seu cliente, você já consegue ser um editor que gera muito resultado. Mas fora isso, fora o resultado que ele quer com a edição, tem o resultado que ele quer ao estar produzindo aquele material. Por exemplo, o cara está produzindo um vídeo para o YouTube, ele quer resultado no YouTube. O que é resultado no YouTube para ele? São visualizações? São vendas? São, enfim, alguma outra coisa que eu não consegui pensar agora de bate-pronto? Se ele está produzindo um podcast, por que ele está produzindo esse podcast? Qual é o resultado que ele quer com o podcast? Não com a sua edição, com o seu podcast, com o podcast dele, né? O que ele está produzindo. Mesma coisa para Reels, mesma coisa para outras coisas, outros tipos de demanda. Cara, você pode ser o cara que só edita vídeo. Eu não me tornei o cara que só edita vídeo. Por conta dessa minha bagagem com produção de conteúdo para os outros, né, como social media, com agência de marketing, eu desenvolvi uma certa bagagem que eu consigo agregar como consultoria para os meus clientes. Só que eu não vendo consultoria. Eu coloco meio que acoplado. Agora eu estou testando umas outras coisas. Mas muitas dessas vendas que eu fiz foi colocando meio que como um bônus no serviço um lado consultivo, uma consultoria assíncrona, que eu não fico entrando na call com o cara a cada 15 dias, a cada mês para falar sobre estratégia. Não, mas eu deixo claro para o meu cliente, cara, eu tenho essa bagagem, não é minha entrega principal, mas eu agrego no serviço porque eu quero que você tenha resultado. Você tendo resultado, você gosta mais do meu trabalho, você continua comigo, você aumenta quanto que você me paga, enfim, me indica, todas essas coisas. Então eu trago mais ou menos assim, tá, mas por que isso foi importante para alcançar esse nível de faturamento? Cara,
eu consigo dessa forma aumentar o meu ticket médio e aumentar o tempo que o cara fica em recorrência comigo. Porque se eu sou só mais um editor, ele pode contratar outro editor. Se eu sou um editor que ajuda ele, ou pelo menos minimamente se importa com o resultado dele, ele acaba gostando mais de mim, acaba valorizando mais o meu trampo, acaba ficando comigo por mais tempo e também, voltando, eu consigo aumentar o ticket de quanto que eu cobro. Então, ao invés de cobrar R$100 por um vídeo, eu cobro 500. Isso aqui são valores hipotéticos, não que seja exatamente isso. Mas assim, isso fez com que eu conseguisse conversar muito mais com meus clientes, passar muito mais confiança. Cara, inúmeras coisas. Me ajudou muito a vender mais caro, vender com recorrência. E caro, que eu digo, é claro, caro comparado a quem cobra pouco. Não que eu venda serviços high ticket, que não agregam merda nenhuma e eu só tô colocando o valor mais alto. Cara, a sua entrega tem que ser condizente com quanto que você cobra. E a última coisa que eu separei aqui para falar sobre como que eu consegui esse resultado é eu terceirizei uma parte do meu serviço. Ah, Luigi, mas você não falou que você não está terceirizando? Tá? Cara, uma parte específica. Existem etapas no nosso trabalho que são fáceis de terceirizar e que tomam muito tempo. Cara, isso você pode simplesmente passar para uma outra pessoa, porque não é uma tarefa de muita responsabilidade. Até é, né, no meu caso, mas enfim. O que eu fiz, cara? Eu passei a decupagem dos vídeos, ou seja, os cortes, a organização geral, para um outro editor. Então é uma tarefa relativamente fácil de ser passada adiante e que estava me tomando um tempo que eu podia estar colocando em outra coisa. Isso foi essencial para que eu conseguisse atender mais clientes sem me sobrecarregar. Então vamos colocar que, com 50 vídeos no mês, por exemplo, eu gastava 1 hora com decupagem, agora eu recebo isso pronto, eu poupei 50 horas no meu mês. Nessas 50 horas eu podia estar editando o material bruto de outros vídeos, ou eu podia estar dedicando tempo ao meu canal, ou eu podia estar passando tempo com a minha mulher. Cara, inúmeras coisas. Eu estou comprando tempo, basicamente isso. E foi essencial para que eu conseguisse atender mais clientes. Basicamente é isso. E aí a gente entra na próxima etapa do vídeo, que eu quero falar sobre como que eu consegui o meu primeiro cliente. Não foi exatamente o meu primeiro cliente ever, né? Eu já tinha editado vídeo para inúmeras pessoas antes, tinha feito podcast, muito Reels, né? Que era meu tipo de cliente principal antes. Mas eu coloco aqui como meu primeiro cliente porque foi o meu primeiro cliente fixo nesse modelo de YouTube e ele foi um cliente que eu conquistei independente de todas as outras coisas que eu fiz antes, no meu ponto de vista, tá? O que eu fiz, cara, eu vou ir bem direto ao ponto aqui, porque tem outro vídeo que eu destrincho mais sobre isso. Mas eu fiz meio que uma prospecção de alto valor. Uma galera do mercado fica falando, você tem que ficar o dia inteiro fazendo cold call, né? Aquelas ligações que você chama a pessoa, troca ideia, oferece seu produto, chama para uma reunião e vende. Ou se não, fala para ficar mandando o dia inteiro mensagem na DM dos outros. Aí você tem que fazer uma lista de 20 pessoas para você mandar mensagem. Aí depois você vê se essa pessoa respondeu, aí você conversa com ela e uma pequena parcela dessas pessoas te responde e leva a conversa para frente. Aí você nem sabe se ela realmente está interessada no serviço. Cara, várias coisas. Ou se não, você vai só produzir conteúdo, ou você vai rodar tráfego. Cara, eu fiz uma mescla dessa coisa, onde eu produzi um pouco de conteúdo suficiente para me posicionar e mostrar um pouco do meu serviço, mostrar que eu sou uma pessoa de confiança, enfim, algumas coisas assim que dá para aprofundar. E eu fui atrás, só que eu fui atrás gerando muito valor para o meu possível cliente e eu encontrei ele num momento muito específico da jornada. Então é sobre identificar, cara, qual o problema que eu estou resolvendo para um cara nesse tipo de vídeo? Em que momento que ele falaria, realmente eu preciso de um editor? Eu tinha que encontrar uma pessoa que tivesse exatamente nesse ponto. No meu caso foi o Jonas Castro, talvez você conheça aí. Se não, joga no YouTube que você vai ver. É o carinha das montanhas, de touca, enfim. Eu abordei ele no Instagram em um momento onde o canal dele estava começando a crescer bastante. Ele estava atendendo várias consultorias, mentorias, estava ficando sem tempo, precisava manter uma constância. E eu consegui fechar com ele facilmente, justamente porque ele já tinha entendido a necessidade de ter um editor. Ele só precisava de alguém que gerasse valor suficiente para ele, que demonstrasse confiança, que ele gostasse da pessoa. Então eu abordei ele e aí levei a venda, deu tudo certo. Eu não quero me aprofundar muito nesse vídeo, mas se você se interessou por essa coisa que eu tô falando de prospecção, de alto valor, tarará, cara, é natural que você goste e queira assistir esse vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima, que eu falo justamente sobre isso. Inclusive, pode clicar aqui no card que você não vai sair desse
esse vídeo, ele vai abrindo uma outra guia. Então vamos continuar. Beleza, eu consegui o meu primeiro cliente, como que eu consegui os próximos? Como que eu fiz um volume legal? Isso se resume a duas coisas. Eu vou até falar que são três. Porque uma coisa que foi muito legal comigo é que esse primeiro cliente que foi o Jonas, primeiro entre aspas, ele foi um cliente muito bom. Porque assim, tem cliente que a gente entrega um baita valor para ele, entrega um bom serviço, mas ele não fica te indicando e tal. Às vezes as pessoas nem perguntam para ele, né? Ah, quem que é o seu editor? Sei lá. Mas com o Jonas foi diferente. Ele é um cliente muito bom a ponto dele virar uma cascata de indicações. Então eu entreguei um ótimo trabalho para ele e aí ele começou a me indicar para várias pessoas. E aí isso foi essencial para chegar nesse ponto também. Mas o que eu quero trazer como principal aqui é, cara, você deve entregar o melhor trabalho possível e sempre entregar a mais. Foi o que eu fiz com o Jonas e o motivo dele falar, caraca, um baita editor, tipo assim, um baita parceiro. Eu não achei na minha cabeça que, tá pagando pouco, ou pô, já fechei, que eu posso entregar meio que qualquer coisa, o mínimo viável. Não, eu vou entregar o meu melhor para esse trabalho, porque, pô, vira portfólio, vira indicação, vira várias coisas. Eu me desenvolvo como profissional, cara, só tem vantagens em entregar o melhor que você pode. Então, eu fiz isso. E isso me rendeu, como eu disse, várias indicações. Mas fora isso, eu trago o segundo ponto, que ajudou imensamente nesse processo, que foi fazer building public. Seria meio que você construir em público, você documentar a tua jornada. Conforme eu ia conseguindo novos clientes, fazendo mais trabalhos, eu comecei a criar um pouco de conteúdo no LinkedIn, documentando uma parte desse processo. Como é que eu fechei com o Jonas? Como é que funciona o meu trabalho? Como é que você pode ter resultados de X, Y, Z formas? Enfim, eu fui pegando o que eu estava vivenciando e produzindo conteúdo sobre isso. Então não é sobre você ficar fazendo conteúdo de 3 dicas para editar vídeo melhor, ou 3 dicas para você, sei lá, gravar bons vídeos no YouTube. Tem inúmeras formas de fazer, mas eu entendi que documentar a minha jornada era uma forma fácil de eu produzir conteúdo que podia me trazer bastante resultado. Até postar, né, os trabalhos que eu estava fazendo, coisas assim. E foi o que aconteceu. Eu produzindo conteúdo, eu consegui várias pessoas super interessadas no meu trampo. Inclusive, não fechei nem só edições de vídeo, eu fechei consultorias. Para eu entrar em chamada com a pessoa e dar uma consultoria, né, basicamente. Então, foram esses dois pontos principais, assim, para que eu conseguisse os próximos clientes. Entregar o melhor trabalho possível e criar conteúdo documentando a minha jornada, né? Vamos dizer assim. Basicamente foi isso. E aí, cara, tem um outro ponto que eu até já falei um pouco aqui, mas eu acho que é legal trazer, que é de como que eu consegui recorrência. Porque beleza, Luigi, você conseguiu clientes, você conseguiu cobrar um ticket legal, justo, você falou como que você conseguiu outros clientes, mas como que você faz esses clientes permanecerem com você todos os meses? Cara, eu comecei nisso tudo já entendendo a importância de ter um perfil de cliente ideal e entender quem que é o cliente que traz recorrência. Não estou falando que é a melhor forma ou a única forma de você ganhar dinheiro com edição de vídeo é tendo clientes recorrentes nesse nível. Cara, tem várias formas. Cada pessoa vai se identificar mais com uma. Mas eu não queria ficar procurando cliente todos os meses. Eu não queria depender da minha vontade. Tem mês que, poxa, eu falo, não, tô tranquilo esse mês, vou trabalhar de boa, tenho o meu fixo de cada cliente para receber, só preciso entregar o meu melhor. E tem mês que eu falo, pô, cara, deixa eu dar um gás aqui, deixa eu produzir um pouco mais de conteúdo, deixa eu conversar com algumas pessoas, enfim, foi o melhor para mim. E aí hoje eu identifico que o meu perfil de cliente, ele é um cara que ele entende o valor da produção de conteúdo, ele entende a questão do longo prazo, ele já produz idealmente conteúdo, idealmente ele já tem resultado com o conteúdo. É assim, nem me esforço para fechar clientes que não produzem conteúdo, tanto quanto os outros, né, que é o meu perfil de cliente ideal, por alguns motivos. Aí já vai até além da recorrência, outras questões e particularidades do meu modelo, mas o principal mesmo é ser alguém que entende a importância da produção de conteúdo, ela entende o investimento que ela está fazendo e por conta disso ela entende a recorrência que ela precisa ter na produção de conteúdo. Então qualquer pessoa minimamente madura falando de conteúdo, criação de conteúdo, né, ela sabe que ela não vai postar um vídeo avulso para ter resultado. Ela vai ter que postar, se é um Reels, ela vai postar 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. No YouTube, a pessoa vai postar 1, 2 ou 3 vezes por semana, que seja 1 vez a cada 15 dias. Então, para esse tipo de cliente, é muito mais fácil eu vender uma assinatura de edição, uma recorrência de edição,
porque ela sabe que ela vai precisar todos os meses disso. E é melhor ainda se eu tiver uma condição especial para essa pessoa. Então, olha, cara, fechando, eu vendo até avulso aqui, é X valor, mas eu tenho um modelo de assinatura que sai Y valor, que é o ideal para você, porque você trabalha com recorrência. Você precisa de edição de vídeo com recorrência. Então, é isso. Isso é uma forma de vender, tá? Não é exatamente assim que eu faço, mas é meio que essa lógica. E eu acho que assim, cara, para inúmeros nichos dá para fazer da mesma forma. Podcast dá para vender igual, Reels mesmo dá para vender igual, anúncios para agência de marketing, os caras estão sempre testando anúncio, dá para fazer igual também. Tem várias coisas que dá para fazer. Mas o mais importante foi entender assim, qual perfil de criador precisa de recorrência. Qual perfil de contratante de edição de vídeo precisa de recorrência. Foi basicamente isso. Foi o que permitiu esse modelo. E 2 pontos que eu deixei como secundários, mas não deixam de ser muito importantes, cara. Sempre fazer contrato. Eu não começo nenhum trabalho sem fechar contrato. Há um bom tempo atrás eu fechava sem contrato, até porque é meio que por desespero, né? Você vai fechar porque você precisa, cara. Independente se for contrato, sem contrato, você acaba deixando o contrato de lado para não ser um empecilho. Dependendo do tipo de cliente, cara, não falar de contrato é um empecilho. Hoje eu entendo isso, mas enfim. Hoje eu não fecho nenhum contrato sem fazer efetivamente um contrato. E isso permite essa recorrência. O cara só cancela comigo. Eu não coloco multa nem nada assim, mas, cara, ele só cancela com aviso prévio de 30 dias, tem mínimo de contrato. Então isso permite essa recorrência. Inclusive, eu não coloco multa, só coloco aviso prévio, porque eu não quero que o cara continue comigo só porque tem um contrato. Para mim isso não faz sentido. Um cliente que talvez dê mais trabalho, ele vai talvez falar mal, sabe? Além de não indicar. Não é um tipo de cliente que eu quero. Eu quero um trabalho saudável. Não é uma super empresa, super escalada, sei lá, uma produtora com 3 mil clientes que só joga por faturamento. Não, cara, o meu modelo é diferente. Eu sou enxuto. Pelo menos hoje, né? E é o que eu imagino por um bom tempo. E o outro ponto é sempre entregar de novo além do que foi contratado. Porque o cara vê que eu sempre estou entregando mais, ele gosta cada vez mais do meu trampo e ele continua comigo. Tá? Até naquela questão de consultoria. Pô, o cara sabe que eu importo com o resultado dele, que é diferente de outros editores. Ele quer continuar mais tempo comigo. Basicamente é por aí. E aí, cara, vamos falar de próximos passos? O que eu imagino de próximos passos assim para esse negócio de edição e até aqui pro canal? Cara, eu criei esse canal, eu nem sabia exatamente por quê. Tem até vídeo que eu apaguei, sabe? Porque eu não sabia exatamente sobre o que eu queria falar. Eu fiquei procurando muito um motivo, sabe? E aí, na verdade, eu queria criar conteúdo, mas eu não sabia exatamente por quê. Aí eu fiquei procurando motivos e motivos e motivos. Aí eu entendi, cara, eu acho que o que eu quero, pelo menos agora, é documentar minha jornada. Assim, fazer esse building public. Só que aqui no YouTube, gravando, trocando ideia, talvez construindo uma comunidade de pessoas. E quem melhor para fazer parte de uma comunidade do que um editor? Uma pessoa que está na mesma vivência que eu. Até uma coisa que eu parei para pensar esses dias é que, cara, é meio que uma profissão muito isolada, né? A gente está lá produzindo, está na nossa caverna. E eu não tenho contato com muitos editores, para falar bem a verdade. Então ter uma comunidade de editores que pensam como eu, que pensam na edição como um negócio mesmo e não como, pô, eu edito vídeo e eu faço uma grana assim, sabe? É um negócio super informal. Pessoas que querem alguma coisa da vida, acho que seria super legal ter uma comunidade e começar a conversar com esse tipo de gente. Ajudar esse tipo de gente da forma como puder. Ser ajudado, né? Fazer essa rede de network, cara, super legal. Queria também, pô, fazer minhas reflexões aqui, trazer reflexões de trabalho, de vida, coisas que eu quero falar. Eu acho que é muito sobre produzir conteúdo para encontrar pessoas como eu. Eu acho isso uma ideia super bacana. Até sintetizar melhor os meus pensamentos e tal. Tem vídeo aqui no canal que eu faço isso. Então o meu ponto aqui, com esse canal pelo menos, é construir uma comunidade de pessoas em realidades parecidas, ter um ambiente de troca dentro disso, saca? E sobre negócios, né, que eu acho que é o que é mais importante para você que tá assistindo esse vídeo até agora. Cara, hoje eu tô testando umas ofertas, testando coisas diferentes. Eu não tô no momento de querer escalar muito, de querer vender muito meu serviço, eu tô meio que tranquilo, mas não deixando de estar ativo, né? Uma tranquilidade ativa. Eu tô testando algumas ofertas diferentes, eu tô vendo algumas coisas, vendo se faz sentido. Quando eu encontrar uma veia que eu falo, pô, é isso e ponto final, aí eu escalo, aí eu taco pau nisso. Então eu penso em ficar nessa faixa de 10, 15k, né? 15 mil, por mais uns 3 meses, 6 meses,
mais ou menos isso, é o que eu tô pensando. Claro que isso pode mudar, das últimas metas que eu tracei, eu sempre acabei batendo um pouco mais rápido do que eu imaginava, mas eu acho isso realista, é legal pensar dessa forma. Eu sou um cara que gosta de pensar sempre em longo prazo. E não vai ser diferente aqui. Não vou pensar em fazer as coisas em 2 semanas, em 1 mês, em 2 meses. Cara, sempre um prazo um pouco maior. E aí, quando eu pegar essa veia, quando eu achar meio que essa hora certa, aí eu escalo e aí a gente tá falando de outro jogo. E, cara, eu acho que vai ser muito legal documentar tudo isso por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu quero muito saber quem é que tá assistindo esse vídeo. Cara, seria muito legal descobrir que, sei lá, não é um editor de vídeo que tá vendo isso, é um advogado tributarista, sei lá. Acho que não é esse perfil que eu vou atrair, não. Mas é, sei lá, um gestor de tráfego, cara, um copywriter, um editor mesmo, editor de campanhas publicitárias, um editor de, sei lá, cara. Quanto tempo que você tá na profissão, o que você faz, o que você pensa, esse vídeo te ajudou, você se identificou com alguma coisa, sei lá. Me fala aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa uma curtida para apoiar essa comunidade maravilhosa. Espero que dê certo. Vai dar certo, é só insistir e melhorar sempre. Fechou? É isso, cara. Se você quer saber mais sobre essa questão de prospecção, tem um vídeo bem aqui que vai estar aparecendo para você. Espero que seja do seu interesse, que você goste disso também. E é nóis. Até o próximo vídeo.